Imunização. Vamos lá? Imunização é definida como a aquisição de proteção imunológica contra uma doença infecciosa, prática que tem como objetivo aumentar a resistência de um indivíduo contra infecções. É administrada por meio de vacina, imunoglobulina ou por soro de anticorpos. Por que devemos vacinar o nosso trabalhador? Lembrando que a vacinação, o programa de imunização ocupacional, ele está inserido já no PCMSO, Programa de Controle de Saúde Ocupacional. Então a vacina, por que vacinar o trabalhador? Então vamos lá. A vacina é uma maneira de prevenir a doença ou evitar que ela possa causar situações irreversíveis ou até a morte, tá? Com certeza, existem doenças, não só as doenças provenientes do trabalho, mas doenças preveníveis por vacinas que podem causar morte. É uma forma de combater as altas taxas de absenteísmo. Olha o absenteísmo aí. Se o trabalhador é vacinado, é protegido, com certeza ele vai estar menos predisposto a doenças. Torna o trabalhador mais saudável e satisfeito. Então, essas aí são as vantagens de por que vacinar o trabalhador. Entendendo aí um pouquinho sobre vacina, tá? Tem a didática aí, a dinâmica, como você vai ver a questão das vacinas. Então, vacinas nada mais são do que produtos farmacológicos compostos de substâncias que estimulam a imunidade, ou seja, determinam proteção contra infecções. São utilizadas de modo preventivo e não curativo, sendo necessário um tempo para que o sistema imunológico tenha a capacidade de atacar ou neutralizar os agentes infectantes. Algumas vacinas agem estimulando células de defesa a produzirem anticorpos, e estes irão atacar os agentes agressores, que é chamada imunidade humoral. Outras vacinas induzem as células de defesa a atacarem diretamente o agente agressor, sem a ação de anticorpos, imunidade celular. Tipos de imunidade, aí tem aí a figurazinha, imunidade ativa. Imunidade ativa, se você for falar, nós podemos falar grosseiramente, ativa, vem de ação, trabalhar, faz o organismo trabalhar, tá? Produzir anticorpos. Então, é injetado, geralmente, o anticorpo vivo, tá? No caso, pode ser através de vacina e pode ser também do agente infeccioso da doença. Aí, por exemplo, você já escutou falar aquela questão de quem já teve catapora? Tatiana, não precisa ter mais medo que não terá catapora novamente. É justamente a imunidade ativa, porque ela está protegida, ela adquiriu a imunidade por conta da doença, tá certo? E o agente infeccioso, tá, também pode ser injetado, atenuado, para fazer com que o organismo trabalhe, que é chamada vacina, tá certo? A vacina é tido como uma imunização ativa. Então, imunidade ativa ocorre quando, vamos lá, Billy? Ocorre quando há a produção de anticorpos pelo organismo, ao ser exposto a um determinado agente infectante. Pode ser natural, doença, ou através de vacinas. Em ambos os casos, o organismo irá reagir evitando o desenvolvimento de doenças. A partir do momento que o micro-organismo, tá? Vamos supor lá, a bactériazinha que produz uma determinada doença, ela entrou, produziu a doença, aí o organismo criou anticorpos contra aquela bactériazinha. Outra vez que ela vai entrar, ela não vai conseguir desenvolver mais a doença, porque o organismo já está, tá, guarnecido contra aquela determinada doença. Imunidade passiva. Vamos lá? Você vê aí uma gestante mostrando os anticorpos, tá? Passando para o filho. Então, é uma imunidade temporária e é chamado passiva porque o filho já recebe os anticorpos prontos, tá? Os anticorpos totalmente prontos. E também a questão de você tira do sangue, tá certo? Separa o plasma, faz o soro, retira a imunoglobulina e insere no organismo, que é chamado também imunidade passiva, ou seja, o organismo ele não vai fazer nada, passivo, ele vai ficar só olhando, tá? Porque já vai receber
a coisa pronta, os anticorpos prontos. Então, ativo, o organismo trabalha. Passivo, ele já recebe os anticorpos prontos. Então, vamos lá. Imunidade passiva. Acontece quando as pessoas recebem anticorpos prontos, provenientes de seu próprio sangue ou de outros indivíduos. É o que ocorre na transferência de anticorpos maternos ao feto durante a gestação. A administração de anticorpos prontos está indicada para casos de indivíduos em que a vacinação esteja contraindicada, ou para amenizar os sintomas de uma doença que já se estabeleceu. São conhecidos como imunoglobulinas.